Vamos então para o nosso terceiro bloco. Eu sou o professor Marcos Jávolo, professor de Direito Administrativo e Direito Regimental. Estamos falando da Lei de Improbidade Administrativa, a famosa LIA, Lei 8429 de 92. Então, vamos a partir de agora falar da questão 21 até a questão 30 para encerrar esse terceiro bloco. Vamos ver alguns pontos importantes aqui, né? Pontos esses que falamos de forma mais genérica na parte introdutória, na parte teórica, e vamos aplicar com maior calma, com maior entendimento agora nessa parte prática. Então, dando seguimento, questão 21, indo para a tela, vamos lá. O oficial de justiça que no exercício do cargo público oferir vantagem patrimonial indevida será sujeito, além das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, as combinações arroladas na Lei 8429 de 92, por configurar a situação de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Bora lá. Ele está falando aqui do caso do oficial de justiça. O oficial de justiça é o quê? Agente público, tá? No exercício do cargo público, oferiu vantagem patrimonial indevida, tá? Se ele oferiu vantagem patrimonial indevida, ele vai receber sanções da onde? De via administrativa inicialmente, tá? Ele pode ter a perda e a função do cargo. É definitiva? Não, depende de sentença judicial transitada em julgado. Lembra do artigo 20? Vai receber alguma pena civil? Pode receber pena civil? Pode ter o quê? Seus bens retidos, pode ter também a devolução e ressarcimento erário. E também as penas penais, ok? E aí ele fala, configura a situação em o quê? Enriquecimento ilícito. Ok, dá uma conferidinha lá então no artigo 12, parágrafo 1º. Ele vai dizer o quê? Ele vai falar, basicamente, que na hipótese do artigo 9º, né, enriquecimento ilícito, a perda dos bens e valores acrescidos na lei, patrimônio, ressarcimento integral do dano e tudo mais que já vimos, ok? Então, nossa questão 21 está correta. Tá? Voltando aqui para mim. Este oficial de justiça, tá, no exercício de sua função, devido à sua competência, exerce ali um ato de improbidade, vai responder administrativamente, civilmente e penalmente, tá? Por quê? Ele está dizendo que no caso aqui, vamos dar uma lidinha então, né? Devido será sujeito além das penas, ok, administrativas previstas na legislação, por configurar a situação de ato de improbidade, porque ele o quê? Auferiu vantagem patrimonial, olha só, vantagem patrimonial, aumentou o patrimônio dele devido à atividade pública que ele teve, ou seja, ficou rico, acrescentou alguma coisa? Sim, aumentou o patrimônio dele, vai responder por ato de improbidade administrativa na categoria de enriquecimento ilícito, vai responder inicialmente administrativamente, porque o órgão ao qual ele trabalha é obrigado a abrir aquele processo para, né, avaliar, para ter um relatório, para que esse relatório sirva de termo inicial para a petição. Então, administrativamente responde. Civilmente, sim, porque ele teve vantagem patrimonial. Então, ele cresceu alguma coisa ali, vai devolver aos cofres? Vai devolver aos cofres, sem problema nenhum. Pode receber multa? Pode receber multa. Em cima do quê? Até 3 vezes em cima do acréscimo, do quanto aumentou. Pode receber, então, a suspensão de direitos políticos? Sem problema nenhum, tá? E por vias penais, por ser agente público, pode responder diretamente sem problema nenhum. As 3 se cumulam sem dificuldade, ok? Questão essa certa, artigo 12. Dando seguimento, vamos então para a nossa questão de número 22, tá? Polícia Civil da Bahia para delegado. Olha só que questão. Considere que um agente de polícia tenha utilizado uma caminhonete da Polícia Civil para transportar sacos de cimento para uma construção particular. Nesse caso, o agente cometeu o ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Olha só, senhores. Vamos lá, me acompanha aí então já no artigo 9º. Dá uma olhadinha no artigo 9º, lá no inciso 4. Ele vai dizer o quê? Utilizar em obra ou serviço particular, veículo, máquinas, equipamentos ou materiais de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Volta aqui para mim, então. Essa questão 22, ok? Fala de algo que acontece frequentemente nos órgãos públicos. Vou te dar um exemplo. Você pega ali aquele terceirizado que acabou de entrar e percebe que o terceirizado vai, né, dar uma saidinha do órgão para comprar um lanche
em algum local lá perto. Aí você vira para ele e fala, fulano, faz um favor para mim, já que você já vai fazer, né, esse teu serviço ali embaixo, vai para mim, paga uma conta para mim no banco, pega essa conta aqui, esse dinheiro, paga no banco, pode fazer isso? De forma nenhuma. Você está utilizando, né, de um servidor que está trabalhando ali, de um agente que está no exercício de sua função, que vai tirar ali, mesmo que seja o momento dele, mas que não é obrigado a fazer serviço. Tiram então, pega aquele funcionário que está ali trabalhando e fala, ó, rapaz, faz o seguinte, vai ao banco e paga essa conta para mim. Ou então, ó, ciclano, pega esse carro aqui, que é o carro do órgão público, vá até o mercado e compre lá as fraldas do meu filho, ou um lanche para a galera. Pode fazer isso? De forma nenhuma. Você não pode usar nem dos bens, nem dos servidores. Pegar a caminhonete da Polícia Civil para levar saco de cimento, né, para construir ali sua obra particular, não pode. Você está deixando de gastar do seu bolso para gastar do bolso da administração. Assim fica fácil, né? Você usa o dinheiro dos outros e o seu fica ali guardadinho. Não pode. É enriquecer ilicitamente. É aumentar o seu patrimônio, né, ilicitamente, sem as devidas vias, sem a via correta, sem se esforçar para aquilo, né? Tem que fazer com o esforço do seu trabalho, com o suor do seu rosto, não só do rosto dos outros. Então não mande o escraviário, mesmo que o escraviário esteja ali sem nada para fazer, não mande ele fazer nada por você, por favor. Isso acontece muito. Então nossa questão 22 está corretíssimo, artigo 9º, inciso 4, ok? Vamos dar seguimento, vamos à próxima questão, questão de número 23, CESP. Ainda questão para delegado. Um agente público que agindo de forma culposa gera lesão ao patrimônio público estará obrigado a ressarcir integralmente o dano causado. E aí, de novo, um agente público que agindo de forma culposa gere lesão ao patrimônio público estará obrigado a ressarcir integralmente o dano causado. E aí, senhores, volta aqui para mim. Primeiro ponto da questão e um ponto que eu basicamente escuto. Quando a gente revê essa questão, quase sempre a dúvida dos alunos vem em cima deste momento, deste pontinho, dessa pequena palavra. Palavra culposa. Um agente público que agindo de forma culposa. O que é culpa? Ele agiu com vontade, ele fez com vontade, ele teve a índole de fazer aquilo ali? Não. Ele agiu por culpa, ou seja, foi culpado, tá? Por ação ou omissão. Tá? Ele foi culpado, deixou de fazer alguma coisa e de forma culposa ele gerou essa improbidade. Tá? E aí ele vem, um agente público que agindo de forma culposa gere lesão ao patrimônio público, estará obrigado a ressarcir integralmente o dano. Pois bem, primeiro ponto, dá uma olhadinha lá no artigo, né? Dá uma olhadinha lá no artigo 10. Vamos lá comigo. Dá uma olhadinha no artigo 10. Constitui atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário qualquer ação ou omissão, sendo dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial, ok? E aí, logo a seguir, dá uma olhadinha no artigo 12, lá no inciso 2º, tá? Nas hipóteses do artigo 10, ou seja, dos artigos que causam lesão ao patrimônio, ressarcimento integral do dano. Olha lá, primeiro ponto, a primeira pena é o ressarcimento integral do dano. Volta aqui para mim. Nossa questão está o quê? Corretíssima. Lembra quando falamos lá das formas de improbidade? Quando falamos das formas e falamos das penas e colocamos lá perda dos bens, ressarcimento integral. E esse ressarcimento integral ainda acrescentamos um adendo, que dissemos que, segundo o artigo 8º, esse ressarcimento integral vai atingir os herdeiros até o valor máximo da herança, até aquilo que ele receber. Se a pessoa não tiver exaurido ali em vida, vai para os herdeiros, vamos atrás dos herdeiros e vamos receber esse dinheiro, sem dificuldade nenhuma. Então, artigo 10, né, dá uma olhadinha, tem lá a forma dolosa e culposa por ação ou omissão, e no artigo 12, inciso 2º, fala lá do ressarcimento integral ao dano causado. Sem dificuldade, nossa questão de número 23 está correta, fácil, questão tranquila. Como falei para vocês, tá na nossa aula teórica, se você não viu, dá uma olhadinha, se você já viu, reveja lá. São pontos que caem muito. Vê que essas questões, estamos tirando ela de diversos concursos e elas estão se repetindo. As formas, tá, de improbidade caem demais. São formas que caem muito, sem dificuldade, ok? Vamos seguindo, questão de número 24, indo para a tela. INPI, analista. O juiz extinguirá o processo administrativo
sem julgamento do mérito em qualquer fase do processo, caso seja reconhecido a inadequação da ação de improbidade. Olha só, o juiz extinguirá o processo administrativo sem julgamento do mérito em qualquer fase do processo, caso seja reconhecida a inadequação da ação de improbidade. Pois bem, vamos para cá, volta para mim. Senhores, falamos lá no nosso terceiro bloco, tá, da aula teórica, falamos de processo administrativo, do processo, né, onde há representação contra o agente, em que o órgão, a autoridade vai participar, vai ser convidado o Ministério Público. Este processo ali vai gerar o quê? Um PAD, um processo administrativo disciplinar, que tem as suas devidas fases. As suas fases vão até a fase de conclusão, depois disso é repassado diretamente ao juiz, a um juízo. Aqui a nossa questão, ele diz o seguinte, nossa questão ele fala, ó, o juiz extinguirá, ou seja, matará o processo ali administrativo, sem julgamento de mérito, em qualquer fase do processo, ok? Que seja reconhecido a inadequação da ação de improbidade. Aí eu vou pedir para os senhores me acompanharem, então, vamos lá dar uma olhadinha, no artigo 17, tá? Parágrafo 11 do artigo 17. O parágrafo 11 vai dizer o seguinte, em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento de mérito. Ok, em qualquer fase do processo. Volta para mim. Qualquer fase do processo, o juiz pode extinguir a ação sem julgamento de mérito. Uma vez que faltam, né, o processo não está adequado, né? Se identificou que não era o autor, enfim. Só que essa nossa questão está certa ou errada? Segundo o artigo 17, parágrafo 11, a nossa questão está o quê? Errada. Por quê? Ele diz que o juiz pode extinguir, sem julgamento de mérito, em qualquer fase do processo, aquela ação de improbidade que não está adequada. Ok, tudo bem. Ele falou de processo o quê? Processo judicial. Lembra que quando falamos do processo administrativo, mostramos as fases. Inicia-se no processo administrativo, ficou até desse ladinho aqui. E depois vai o quê? Vai ao juízo. O processo administrativo independe da vontade do juiz. Processo administrativo nasce na autoridade competente, é julgada pela autoridade competente, depois sobe, vai para o juízo. Mas a via administrativa não sofre diretamente, não sofre de forma alguma essa intervenção do juiz. O nosso erro da questão foi quando ele colocou aqui como processo. Até o processo tudo bem, mas ele indicou que o processo era um processo administrativo. No processo administrativo não cabe de forma nenhuma a intervenção do juiz. Lembra lá, tá? Que nós temos a autonomia dos poderes, tá? O check and balance, onde os poderes são autônomos, não intervindo diretamente entre si. Processo administrativo só cabe à administração pública, só interessa à administração pública. O juiz não pode intervir aqui. Se falasse somente extinguirá o processo sem julgamento de mérito, ok, mas ele incluiu a via administrativa. Via administrativa ele não vai entrar no meio, ele não pode de forma nenhuma intervir ali. Então nossa questão está errada porque ele acrescentou a via administrativa. Lembra ali do pequeno pontinho? Vamos acompanhando passo a passo. Opa, via administrativa? Pode? Não pode. A representação chega na autoridade competente, a autoridade competente, né, convida o Ministério Público, abre-se uma sindicância, abre-se um PAD, faz todo o processo normal, o relatório é enviado ao juízo. A partir de então, o juízo toma competência para julgar o resto, ok? Ah, vai ser afastado, vai ser suspenso, né, ali das suas funções públicas, vai perder a função pública, ok. Mas só vai perder efetivamente a função pública lá na frente, quando o juiz pegar isso aí e julgar em última instância, sem não cabendo mais recurso. Mas ele não vai intervir no processo administrativo, no PAD, ele não vai intervir ali, ok? Só no processo normal. Uma vez que subiu ali a denúncia, o Ministério Público ou a autoridade enviou para o juiz percebeu, opa, falta aqui um critério, não vou aceitar a denúncia, ok, sem problema nenhum, tá? Então, questão 24 está incorreta, por causa da via administrativa. Dando seguimento, questão de número 25, indo para a tela, para você me acompanhar, tá? Vamos lá, CESP e INP, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do servidor
a perda da função pública e a suspensão de direitos políticos do servidor acusado de improbidade administrativa só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, não podendo assim ser o agente público, ser o agente público afastado de seu cargo, emprego ou função durante o processo. De novo, senhores, eu pequei aqui na leitura. A perda da função pública e a suspensão de direitos políticos do servidor acusado de improbidade administrativa só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, correto? Corretíssimo. Estamos falando exclusivamente do artigo 20. Até aqui está certo. Não podendo, olha o termo aí, não podendo, assim, ser o agente público afastado do seu cargo, emprego ou função durante a instrução do processo. E aí, dá uma olhadinha no artigo 20, parágrafo único. O parágrafo único vai dizer o seguinte: a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária instrução processual. Volta para mim, então. Juiz pode afastar esse servidor que está sendo processado ali por improbidade administrativa? Pode afastar ele da função pública? Pode fazer com que ele fique em casa? Pode, sem problema nenhum. Uma vez que é identificado que esse servidor está atrapalhando o processo, o andamento do processo, devido à sua função pública, pode ir lá. Exemplo, esse servidor, de alguma forma desviou algum patrimônio dali. E ele está indo em cima dos colegas e pedindo para os colegas, fala bem de mim, mente lá e tudo mais. Ou então ameaçando os colegas. E uma vez que você tem aí a observação, tem a possibilidade desse servidor intervir no processo, você vai afastar ele da função pública sem problema nenhum. Deixa ele em casa. E importante é que esse afastamento vai manter a remuneração. Ele vai ficar em casa recebendo. Ele fica em casa recebendo sem problema nenhum, ok? Uma vez que ele é absolvido, que o processo seja extinto, está contra ele, ele volta para a sua atividade normal. Então, parágrafo único do artigo 20. Nossa questão, então, de número 25 do CESP, de analista do INP, está o quê? Errada, tá? Por quê? Ele diz que o agente não pode ser de forma nenhuma, afastado do seu cargo, emprego ou função. Pode ou não pode? Pode. Artigo 20, parágrafo único. Pode, vai ficar em casa, vai ficar recebendo sem dificuldade nenhuma um dinheirinho, tá? Ok? Dando seguimento, questão de número 26, indo para a tela, TJDF. O servidor que estiver sendo processado judicialmente pela prática de ato de improbidade somente perderá a função pública após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Acabamos de falar disso. Vem cá para mim. Vamos lá. Novamente, senhores. Representação. Ponto batido, mais que batido, vai entrar por osmose. Você vai estar dormindo e vai estar relembrando, falando representação, e me xingando no outro dia. Mas é um ponto que você vê que realmente está sendo cobrado muito. São questões atuais, são questões de 2013, eu acho que uma só foi de 2012. São questões do último ano. Este ano a mesma coisa, tá? Se repete demais e o ponto é sempre o mesmo. Representação é feita contra o servidor diretamente no órgão. O órgão vai convidar o Ministério Público. Uma vez que o Ministério Público é convidado, ele participa do processo administrativo. Não quero fazer diretamente no órgão, porque eu acho que não vai dar certo. Vou fazer no Ministério Público. Posso fazê-lo? Pode. Vai fazer representação no Ministério Público. O Ministério Público vai convidar o órgão, responsável. Porque quem vai fazer o processo administrativo? O órgão responsável. O órgão qual o servidor está lotado. Ok? E ele vai falar aqui, o servidor que estiver sendo processado judicialmente pela prática de ato de improbidade somente perderá a função pública após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ok. Lembra lá que dentre as penas que nós falamos, tá? As penas dessa atividade dele, improba, está a perda da função ou cargo público. Essa perda da função ou cargo público, inicialmente, vai se dar o quê? Na via administrativa. A via administrativa vai fazer o quê? Vai montar um PAD contra ele. Durante esse PAD vai ser verificado tudo. E uma vez que caracterizado ali em improbidade um ato que atente contra, sendo servidor público civil da União, Lei 8.112, que atente ali contra
o artigo 142 para frente, até o 182, tá? Atente ali sobre as regras, ele vai ser o quê? Demitido, tá? Ele vai perder seu cargo ou função. Em regra, essa é a base. Mas para que a perda seja considerada realmente, né, correta, precisa do quê? Sentença condenatória, trânsito em julgado. A sentença condenatória na via administrativa, não. Então, vamos dizer que a via administrativa vai servir de base para o processo. Okay? Ele pode ser afastado da função. Naquele momento que se identificou ali que está errado, afasta logo ele. Administrativamente, não há necessidade de intervenção do judiciário. O poder administrativo tem competência própria, tá? Competência própria e poderes para demitir e afastar o servidor, administrativamente sem problema nenhum. A lei vai dizer o quê? Que a perda do cargo ou da função só se dá de forma efetiva com trânsito em julgado. Uma vez que ele perdeu o cargo, ou foi demitido ali, perdeu o cargo ou a função, em via administrativa, no processo administrativo, chega lá na frente, o juiz percebe que nada havia contra ele, ele vai voltar? Vai voltar diretamente, vai receber tudo aquilo que ele deixou de receber durante esse período que ele estava afastado. A via administrativa pode demitir? Pode, mas a perda total só se dá no trânsito em julgado, só quando o juiz der a sentença. E trânsito em julgado se diz, ou seja, não há mais recurso, não há mais como ele recorrer daquilo, até o máximo de recurso possível. Então, ok. Via administrativa é necessário? É necessário. É ali que vai começar o nosso processo de improbidade. Após isso, vai para a via judicial, porque serve de base para a via judicial. Chegando uma vez na mão do juiz, o juiz remete ao agente informando sobre o processo. A gente tem o quê? 15 dias para dar as suas considerações, suas alegações finais. Se era, se não era, dar suas explicações. Voltando para o juiz tem um prazo de 30 dias para aceitar ou rejeitar a ação. Nessa rejeição da ação, ele vai verificar se há as condições necessárias para a ação. Uma vez ele condicionada, aí o juiz dá seguimento, vai para a sentença, pode aplicar as penas normais, cumuladas ou não, pode aplicar só a multa, pode aplicar as penas conforme a gradação daquela pena e do que ele realmente fez. Então, artigo 26... questão 26, perdão, estou no ritmo da lei. A questão está o quê? Correta, está no artigo 20. Okay? Sem dificuldade. Vamos então à nossa questão de número 27, que já está pulando aqui, né, na frente, ela está com pressa. CESP-TJDF 2003. As penalidades aplicadas ao servidor ou a terceiro que causar lesão ao patrimônio público são de natureza pessoal, extinguem-se com sua morte. Olha lá de novo. As penalidades aplicadas ao servidor ou a terceiro que causar a lesão ao patrimônio público são de natureza pessoal, extinguindo-se com a sua morte. E aí? Volta para mim. Bom, ele falou aqui o seguinte: as penalidades aplicadas contra o servidor ou contra o terceiro, tá? Que causaram a lesão ao patrimônio público, causou lesão, causou um buraco ali nos cofres públicos, são de natureza pessoal, atinge somente a pessoa, extinguindo-se com sua morte, ou seja, o cara morre, não vai seguir ali essa pena. E aí vem a pergunta, confere ou não confere, senhores? Nós sabemos muito bem que isto não confere. Por quê? Algumas penas são de natureza pessoal, conforme a suspensão dos direitos políticos. Suspensão de direitos políticos, quando o enriquecimento ilícito, de 8 a 10. Suspensão dos direitos políticos, quando falamos de o quê? Lesão ao patrimônio público. Qual o tempo? Qual o prazo aí? De 5 a 8. E quanto aos atos que atentam contra os princípios administrativos? De 3 a 5. São penas de cunho de natureza pessoal. Ok. Tá. Mas extingue-se com a morte? Extingue-se. São só essas penas ali aplicáveis no artigo 12? Não. Lembra que nós vamos ter o quê? Ressarcimento do dano, tá? Ressarcimento do dano. O quê? Perda dos bens. Lembra lá? Perda dos bens, ressarcimento do dano. Você morre, transfere o bem adquirido ilegalmente para o seu filho. O Estado pode reaver esse bem? Sem dificuldade nenhuma. Por quê? Lembra que falamos que no artigo 8º vai dizer que, né, supera-se a morte atingindo o herdeiro até o limite legal. Ok? Vai atingir então? Vai. E eu te pergunto, essa pena é de natureza pessoal? Até então é de natureza pessoal. Ok?
A pena de quê? Suspensão de direitos políticos, de não contratar com a administração pública. Isso é pena pessoal. E essa, referente então a ressarcimento, é de pena pessoal, é uma pena de natureza pessoal? Não é. Ela é de natureza patrimonial. Ela interfere diretamente no patrimônio e não na pessoa. Suspensão de direitos políticos, natureza pessoal, interfere somente a pessoa. Uma vez que você praticou, não vai afetar o teu filho, não vai afetar a tua esposa. Eles vão ser mantidos os direitos políticos deles. O teu vai ser aferido. Agora, em relação ao patrimônio, ao valor, é de natureza pessoal? Não, é natureza patrimonial, porque ela vai afetar exclusivamente aquele dinheiro ou aquele bem. Ok? Então, vamos lá, voltando para a tela. Nossa questão de número 27 está errada e, novamente, para não ter dúvida, artigo 8º, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público, olha aí, lesão ao patrimônio público, ou se enriqueça ilicitamente, está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança. E o que ele nos perguntou a questão aqui? As penalidades aplicadas ao servidor ou ao terceiro, que causar lesão ao patrimônio. Conforme o artigo 8º, estamos, então, com a questão errada, porque vai atingir. Não é de natureza pessoal, é de natureza patrimonial. Você vai pegar esse slidezinho, vai riscar essa natureza pessoal aqui, tá? E vai colocar a natureza patrimonial. Já sabe a diferença entre um e outro. Questão de número 28, TJDF 2013. Somente são sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa os agentes públicos, assim entendidos, o que exerçam por eleição, nomeação, designação ou qualquer outra forma de investidura, ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional dos poderes da União, do Estado, do DF e dos municípios. Gente, que questão gigante. Vamos lá, volta aqui para mim. Bom, estamos na questão de número 28. Essa questão é do TJDF de 2003, concurso do ano passado. Concurso tranquilíssimo, tá? Essa questão foi tranquilíssima. O concurso já nem tanto, é um concurso de nível bem alto. Então, observe o nível da questão. Ele disse, então, que são somente, olha lá, somente, lembra do termo absoluto? Somente são sujeitos ativos do ato de improbidade. Quem? Todos os agentes públicos, que seja da administração direta, indireta, fundacional, seja da União, do Estado, dos municípios e do Distrito Federal. Só eles? Não, senhores. Lembra lá que nós falamos que pode haver intervenção de um terceiro, uma pessoa que se beneficie daquilo, que induza, beneficie, de alguma forma, corrobore para o ato de improbidade. Vai responder? Também vai responder. Então, voltando para a tela aí, vamos dar uma lidinha no nosso artigo 3º. Olha lá, dá uma marcadinha no artigo 3º aí. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àqueles que, mesmo não sendo, olha aí, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade e dele se beneficie sobre qualquer forma, direta ou indiretamente. Voltando para cá, então, temos tanto o agente público, aquele que exerce a função, como o terceiro, que vai induzir, conduzir, vai concorrer e vai se beneficiar. Diretamente? Não só diretamente, pode se beneficiar indiretamente. Em vez dele receber alguma coisa, a esposa dele vai receber no lugar dele, por essa ajuda. Né? O filho, o sobrinho, o primo, o irmão, enfim, vai receber algum benefício indiretamente. Ele concorre. Então, não só os agentes públicos, mas aqueles que concorrerem e que se beneficiarem disso também respondem. Nossa questão de número 28 está incorreta, conforme o artigo 3º, sem dificuldade. Você que viu a parte teórica sabe muito bem, manja bem dessa lei, sabe muito bem que não só o agente, mas o terceiro que se beneficiar vai também, né, diretamente. O terceiro que concorrer, lembre, tem que concorrer, induzir, de alguma forma ele tem que participar do ato de improbidade. Não é só se beneficiar. O agente público se beneficiou com isso. O filho dele recebeu alguma coisa a mais. Vamos lá. O agente público ganhou um carro novo. Ele pegou o carro velho e deu para o filho. O filho se beneficiou? Sim. Mas eu tenho que oferir o quê? Eu tenho que verificar se esse filho dele concorreu com essa prática. Não, ó pai, eu sei que o senhor está fazendo esse negócio errado, mas continua porque eu vou pegar o carro. Aí sim, ele está induzindo. Ou então, não, o senhor quer que eu leve esse documento lá na empresa, para a empresa ficar sabendo logo e aí já entrar com pedido? Eu faço isso. Isso é o quê? Concorrer. Agora, o pai fez, o filho nada sabia e recebeu algum benefício, pode responder? Não.
Tem que concorrer, tem que induzir ou concorrer e tem que se beneficiar. Não é só o benefício. Lembra disso? Então, finalizando, vamos para a questão de número 29 já. Indo para a tela, TRF da 5ª Região, juiz de 2013. Dada a necessidade de garantia a incolumidade do patrimônio público, a Lei de Improbidade Administrativa autoriza a realização de transação entre o autor do ato de improbidade e o Ministério Público. Olha a questão. Dada a necessidade de garantir a incolumidade do patrimônio público, garantir a segurança do patrimônio público, a Lei de Improbidade Administrativa autoriza a realização de transação entre o autor do ato de improbidade e o Ministério Público. Pois bem, voltando para mim, sem grande dificuldade, sem problema, vamos lá. Você, levou aí 1 milhão de patrimônio. Levou 1 milhão de patrimônio. Chega o Ministério Público, olha, eu levei 1 milhão, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu devolvo esse 1 milhão, pago mais 1. E aí morre esse processo aqui. O Ministério Público pode aceitar? Não. Ó, eu levei 1 milhão, mas eu vou te entregar o chefe da quadrilha. Ministério Público pode aceitar para deixar o processo contra ele? Não. Transação é o quê? Negociar. Não cabe transação. Uma vez que incorrer em improbidade administrativa, ele vai responder diretamente por aquilo. Não adianta negociar porque não há transação exclusivamente nesta lei. A lei não permite que ele negocie com o Ministério Público para sair bem, tá? Roubei 1 milhão, vou pagar 10, devolver 10. Não adianta, o Ministério Público vai continuar com o processo contra você. Roubei, vou dar os chefes da quadrilha, todo mundo que participou desse negócio. Adianta? Também não. O Ministério Público vai contra você e vai contra os outros, sem dificuldade nenhuma. Então a nossa questão de número 29 está o quê? Incorreta. Agora acompanhe aí. Artigo 17, parágrafo 1º da lei vai dizer o seguinte: é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput. Ou seja, não adianta aqui chorar, não adianta choro nem ranger de dentes. O Ministério Público vai te processar do mesmo jeito, ok? Dando seguimento, última questão do nosso bloco para encerrar, torcendo aí pelo seu futuro, torcendo aí pelo seu sucesso, CESP-TRE de 2013. O ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário sujeitará o responsável apenas ao ressarcimento do dano integral. E aí, senhores, questão está incorreta, a questão está no artigo 12, inciso 2º. Não caberá apenas, olha aí, o nosso termo absoluto, apenas o ressarcimento integral. Não, tem aí também o quê? Perda dos bens, suspensão de direitos políticos e demais penas. Voltando para mim aqui então, senhores, desejo-lhes sorte, desejo-lhes sucesso, espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês em relação ali à Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429, ok? Fico por aqui, sou o professor Marcos Diávolo, a gente se encontra nas redes sociais, pode me adicionar aí no Facebook, pode procurar o canal lá no YouTube, né, como Diávolo, professor Diávolo, tem as demais aulinhas, esse projeto é um projeto bacana, qualquer dúvida, a gente se encontra por aí e sorte e sucesso, até mais!